dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente gostaria, então, de pedir silêncio e atenção para darmos início a um diálogo sobre um assunto importante, relevante, atual e, infelizmente, ainda muito presente. Hoje nós vamos falar sobre assédio. E para isso, nós trouxemos alguns convidados, entre os quais Aline Gomes dos Santos Silva. Aline é graduada em Direito, é magistrada, juíza, atuou em algumas varas cíveis e hoje é titular da Vara da Infância e Juventude de Teófilo Otoni, coordenadora do SEJUSC e diretora regional da Escola Judicial Edésio Fernandes. E ela é mestranda em Direito e Poder Judiciário pela Escola Nacional de Magistratura. Temos também aqui conosco Alexandra Xavier Figueiredo, que é advogada em Teófilo Otoni, com atuação no leste e nordeste de Minas Gerais. Também é vice-presidente da Comissão Estadual de Apoio à Advocacia Popular. Defensora de Direitos Humanos, especializada em Direito das Mulheres. Membro do GEMON, assim mesmo, e Comev de Teófilo Otoni. Nós temos também aqui a Alba, que é a assistente social do Centro de Referência de Direitos Humanos. Tá? Então a gente gostaria muito da atenção de vocês. Nós vamos ter um momento de diálogo e depois um momento de perguntas, um momento de debate. Então agora eu vou passar a palavra para a Aline dar início à fala para a gente do ponto de vista jurídico dessa questão que nos envolve, que nos assola, né? E não tem nada mais libertador e mais eficiente do que o conhecimento, a informação, para tratarmos dessas questões. Tá bom? Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para a gente receber a nossa mesa. Sejam bem-vindas e a palavra está então com vocês. Eu gostaria só que a nossa coordenadora desse uma palavrinha antes, viu? E a gente já inicia. Já esquecendo da nossa chefinha. Bom dia a todos e a todas. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir só aos alunos que estão nos corredores aí em cima, para que possam descer, né, para prestigiar esse evento. Chama todo mundo aí para mim, para descer aqui, por favor. Todos os alunos, pede para descer aí, por favor. Todos os alunos que estão aí. Em primeiro lugar, eu estou aqui, né, em nome da instituição, do Instituto Federal do Norte de Minas, em nome da nossa diretora-geral, a Ana Cláudia, em nome também do nosso diretor de ensino, o Tiago Bicalho, do nosso diretor administrativo, o Pedro Simões, e eu participo dessa gestão como coordenadora de ensino. Então, para mim, essa manhã ela é muito importante, porque na minha formação também, além do cargo de pedagogia e ocupar a coordenação de ensino aqui do IFNMG, eu também sou advogada, né? Advoguei em Montes Claros antes de vir para cá. Sou especialista em direito previdenciário e trabalhista. Né? Suspendi por
do ano passado para cá, as minhas funções de advogada, mas é uma área que eu gosto muito, né? E que daqui uns dias vou retornar também, quando eu já estiver mais acostumada com a cidade, com o trabalho aqui no IFE. Então, para mim, unir essas duas cadeiras, né, o ensino, a educação e o direito, para mim é muito importante. E tratar desse assunto que o Américo, bem, né, dentro da comissão que ele participa, trouxe para nós, é de uma valia enorme. Por quê? Porque todos nós, em algum momento, passamos por situações desse gênero e, às vezes, a gente nem dá conta de que está se submetendo a algo tão ruim. Então, esse momento que a gente tem aqui nessa manhã, a meu ver, vai ser muito esclarecedor. Porque o assédio, né, a gente pode ter vários tipos, de várias maneiras, e a gente precisa, e eu falo aqui enquanto advogada, enquanto pedagoga, enquanto mulher, que as meninas aqui presentes, né, fiquem bastante atentas, porque é uma questão que a gente passa da infância até a vida adulta e muitas vezes a gente não se desperta para essa temática. A gente não sabe até muitas vezes que a gente é a vítima. Então, prestem bastante atenção. Mais uma vez, eu peço a colaboração de todos e em nome da Aline, foi quem eu gravei o nome, eu cumprimento todas vocês da mesa, muito orgulhosa também de ter uma mesa toda feminina, que coisa linda. Então, mas não, meninas, uma salva de palmas aqui, olha. Então, gostaria muito que todas as meninas e meninos presentes aqui, né, deem a atenção que o tema merece. Por isso é que eu peço, quem não tiver a cadeira aí para sentar, faça igual o nosso amiguinho aqui, ó, e todos os outros, assentem aí no chão, que nós já estamos acostumados, né, pela carência que a gente tem. Mas eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção e fizessem bastante silêncio, ok? Podemos contar com vocês? Sim ou não? Faz aí? Ok. Então, passo a palavra para o Américo para retornar para a doutora Aline. Então, eu vou passar a palavra, então, para a doutora Aline. Américo, não é? Será que vai conseguir? A internet aqui não está boa, né? Eu queria me apresentar aqui com uma foto aqui da minha família, não consigo, né? Então, mandei para ele, mas não foi. Não chegou para ele. Será que eu não consigo passar dessa forma? Mas eu vou começar aqui. Bom dia, tudo bem? Eu preciso inicialmente falar que o nosso amigo ali apresentou a mesa, falando que nós temos uns convidados. E eu fiquei me perguntando, gente, mas só tem meninas, mulheres aqui. Mas isso é um costume, não é, Américo? É um costume. É um costume que a gente precisa desacostumar. Mas eu te perdoo, tá, Américo? Te perdoo. Vamos lá. Meu nome é Aline, eu sou juíza de direito. Mas além de ser juíza de direito, eu já fui jovem, né? E aí, antes de começar essa palestra aqui, eu queria saber de vocês. Todo mundo aqui de Teoflotone? Não? Quem é de fora de Teoflotone, levanta a mão, por favor. Bastante gente. São aqui da região, vieram para morar aqui em Teoflotone, para estudar exatamente no IFES, foi isso? Entendi. Conseguiu aí a imagem, não, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês também um pouco da minha trajetória, para a gente se aproximar um pouco mais da nossa conversa. Eu sou natural de Araçuaí. Alguém já ouviu falar nessa cidade, Araçuaí? Vale do Jequitinhonha, né? Você é de lá? Hoje, Araçuaí está nas mídias internacionais por conta do lítio. Vocês estão sabendo disso, né? Mas Araçuaí também já foi conhecida como Vale da Fome. Depois de Araçuaí, eu fui para uma cidade chamada Nanuque. Alguém já ouviu falar nessa cidade? Já?
E de Nanuque eu estudei, Nanuque, a minha infância toda, adolescência toda, e fiz faculdade em Teoflotone. Teoflotone todo mundo conhece, né? Mas enquanto eu fiz faculdade em Teoflotone, será que vocês podem diminuir um pouquinho para eu poder falar? Quando eu fiz faculdade aqui em Teoflotone, eu continuei morando em Nanuque. Então, eu tenho orgulho de dizer, e eu sempre falo isso, que para fazer faculdade eu viajava todos os dias, 310 quilômetros. Todos os dias. E por que eu falo isso hoje? Porque hoje em dia tudo ficou tão difícil, né? Qualquer distância pequena, ela ficou tão grande. E a gente precisa recordar das nossas dificuldades para lembrar o que a gente era e o que a gente é hoje. Porque às vezes vê a gente assim, nessa posição atual, né? Como foi me apresentada aqui como juíza de direito, e não sabe o percurso, né? Como diz aquela música, o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Né? Então, durante os 5 anos de faculdade, eu viajei os 310 quilômetros por dia, em ônibus de prefeitura, em van, ônibus quebrava exatamente dia de prova e de trabalho, pegava carona em caminhão, pegava carona em outro ônibus, viajava em pé no ônibus, isso não existe mais, tem que estar no ônibus agora sentado e com cinto de segurança, em pé, sentado ali no braço da poltrona de quem permitia, hoje não existe mais, não é? Mas é bom a gente lembrar dessa trajetória, porque quando a gente é adolescente, e eu já fui, a gente acha que só existe aquele tempo, né, da adolescência ali. E o porvir? Né? E o que vai ser feito com o porvir? Vocês que estão aqui, ensino médio, né? Já estão provavelmente se preparando no porvir. Se preparando para o que vem adiante. Pode colocar a apresentação? E aí eu gosto de lembrar essa trajetória. Então, viajei esses 310 quilômetros por dia. Depois, quando concluí a faculdade, continuei estudando, porque eu tinha um sonho. A menina lá de Araçuaí, ela tinha um sonho. Filha de pais nordestinos, tinha um sonho. Queria ser juíza de direito. E esse sonho, o que a gente faz com os sonhos da gente? A gente coloca dentro de uma caixinha e deixa lá guardado? A gente corre atrás. Porque ninguém pode dizer que um é melhor que o outro e que os nossos sonhos não podem ser realidade. Então, precisava começar a falar aqui o dia de hoje para vocês jovens que estão aí com o mundo pela frente, com toda a possibilidade do mundo pela frente, de que a gente deve correr atrás dos nossos sonhos, mas correr com vontade, com foco, com fé, com perseverança e com estudo, é óbvio. Porque a gente consegue alguma coisa na vida com estudo, alguma coisa lícita, né? Porque dentro da ilicitude tem muito aí. Então, nesse sonho eu consegui. Consegui no meio de vários outros colegas que também são juízes da minha turma, entraram como magistrados na minha turma, quase 90 juízes, vários de situação financeira completamente diferentes, muitos com situação financeira de pessoas muito abastadas, nobres, digamos assim, financeiramente, e pessoas também que tiveram grandes dificuldades financeiras. Então, o mundo, vocês vão alcançar aquilo que vocês desejam. Se vocês desejam pequeno, vão alcançar pequeno. Mas se deseja grande, vocês podem conseguir grande. E, enfim, vamos lá falar sobre o nosso tema? Estou aqui na Vara da Infância e Juventude desde fevereiro deste ano. E já fui chamada para falar sobre esse tema em várias oportunidades, mas para adolescente isso é sempre uma temática diferente. Então, vou mostrar para vocês um pouco da abordagem histórica sobre os direitos da infância e juventude, até a gente chegar ao que a gente vai falar aqui hoje. Vamos lá. No início, consegue passar? A gente fala da evolução histórica dos direitos das crianças e adolescentes. Lá no século XVI, século XIX,
A criança e o adolescente eram seres insignificantes. Eram mini-adultos, eram adultos em corpos infantis. Isso fazia com que os adultos podiam fazer o que quisessem com aquela criança e do adolescente. Porque muitos nem conseguiam chegar à vida adulta. Naquela época existiam poucas vacinas, a medicina não era tão avançada, então se morria muito jovem. E a partir do momento em que aquela criança ela ganhava ali uma certa autonomia, digamos assim, saísse das fraldas, já começava a viver como adulto. E aí existia desde essa época os abusos sexuais. As crianças, os corpos das crianças não eram respeitados, quiçá dos adolescentes, né? Não eram respeitados. E muitos abusos sexuais, relações sexuais eram normais se fazer com as crianças e os adolescentes. Vamos lá, pode passar? E aí a gente observa, não sei se vocês conseguem ver, nessa época as crianças elas se vestiam como adultos. Hoje em dia parece que continuam se vestindo como adultos, né? Então, até as vestimentas das crianças era baseada na vestimenta dos adultos. E o trabalho infantil, além do abuso sexual, era normalmente utilizado nas indústrias. Pode passar? E aí, veja como... Vocês conseguem ver as roupas, como que eram? Não sei se conseguem ver aí. Então, isso aí são ilustrações daquela época, né? De como que eram as crianças se vestiam naquela época. Pode passar? E aí depois nós vamos para o século XX e as crianças começaram a ser tratadas como objeto e tutela do Estado. O que isso significava? As crianças e adolescentes não eram sujeito de direito, não tinham vontade. Eram um mero objeto e o Estado, quando a gente fala o Estado, a gente fala as leis, tutelava, ou seja, protegia, entre aspas, somente aqueles que eram os chamados menores abandonados. Os delinquentes juvenis, são todos termos antigos. Os órfãos, termo também antigo. Mendigos, não mendigo, viu gente? Os mendigos, todos esses eram protegidos pelo Estado. Mas e os outros, que não estavam nesse meio aí? Não havia essa proteção. Vamos lá. E aí, essa foto aí, alguém conhece esse objeto? Alguém já viu essa foto em algum lugar? Não? Isso está na história. Chamada Roda dos Expostos. Ninguém ouviu falar isso na história? Essa Roda dos Expostos, ela está presente em vários museus hoje em dia. Se vocês observarem ali é um objeto cilíndrico, tá vendo? Uma imagem de uma mulher. Um objeto cilíndrico que existia em algumas entidades religiosas, os antigos orfanatos, geralmente vinculados à Igreja Católica, em algumas cidades do país. Começou em Salvador, foi para o Rio de Janeiro, foi para o sul do país. E aí a mulher que ela tinha um filho e que ela era fruto ou de uma relação extraconjugal, ou era uma prostituta, elas colocavam os filhos ali naquelas objetos cilíndricos, colocavam ali, girava aquela roda, apertava uma sinaleta e entregava ali naquele orfanato. E ali é o que chamamos de Roda dos Expostos, era criado nesse orfanato. Foi extinto somente no ano de 1950, ou seja, algo recente. Ainda existia essa Roda dos Expostos em alguns lugares do país. Só para vocês terem ideia de quanto é recente a legislação sobre a infância e juventude. Pode passar. E aí, veja a quantidade de crianças que eram entregues para adoção naquela época. Que eram os enjeitados da população. Né? Eram muitas crianças. Vamos lá? E aí nós tivemos uma evolução histórica a partir da Constituição Federal. Alguém já ouviu falar na Constituição Federal? Nesse ano passado, ano de eleição, parece que todo mundo era doutor sobre Constituição Federal. Todo mundo começou a saber muito sobre os direitos, né, da Constituição Federal. Muita coisa em redes sociais. Mas se a gente for saber a fundo mesmo sobre a Constituição Federal, que é de 1988, ela tem direitos consagrados que até hoje elas não são vigentes.
E pela Constituição Federal, depois veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990. E aí sim, criança e adolescente passou a ser protegido como sujeitos de direitos de forma ampla. E o que será que tem sobre isso? Qual a consequência sobre isso? De ser protegido de forma ampla. E não somente ser protegidos aqueles que eram os abandonados, os mendigos, os delinquentes juvenis. Alguém consegue me dizer? Isso quer dizer que a partir de 1990, com o Estatuto da Criança e Adolescente, todos esses termos deixaram de existir. Ainda há muitas pessoas, e gente boa, que usa o termo de menor, e hoje, a partir de hoje, por favor, não usa mais esse termo de menor. Menor de 18 anos, também não. Os termos são criança e adolescente. A partir de quantos anos vem a adolescência? Quanto? 16? Quem mais? 13? 14? 15? Mais alguém? Você acha que é o quê? É. Então vamos lá. Aprenda a partir de hoje. Então vamos tirar esses termos da nossa boca, tá? E se for escrever no Enem, não escreva na redação. Menor, tirou. Menor de 18 anos, tirou. Adolescência começa aos 12 anos. Antes disso é criança. Pré-adolescência pode ser um termo até da medicina, enfim, de falar ali de puberdade, alguma coisa, mas não é um termo jurídico, tá? Não é um termo que está na lei, não é um termo que está no estatuto. Então vamos lá, vocês precisam conhecer os direitos de vocês. E não só os direitos que são transmitidos ali pelas redes sociais, não. Então veja, vocês acharam que começaram a ser adolescentes a partir de 16, ou de 14, ou de 15, quando na verdade desde de 12 anos vocês já eram adolescentes. Então, com essa proteção integral, caiu por terra esses termos menor, porque esse termo menor é um termo que era utilizado de forma pejorativa, que eram aqueles adolescentes, aquelas crianças que eram os abandonados, os delinquentes juvenis, que a gente não usa mais esse termo. Algum adolescente que praticar algum ato criminoso, digamos assim, comete um ato infracional, adolescente em conflito com a lei. Mas e por que mudar a nomenclatura? A gente precisa avançar, não é? A gente avança na tecnologia, por que não avançar na nomenclatura? E esses avanços na nomenclatura, eles são muito importantes, porque tem uma carga histórica que vem com esses avanços da nomenclatura. Alguém já ouviu falar naquele termo que a gente usa de criado mudo? E vocês já ouviram falar no histórico desse termo criado mudo? Se a gente conhece esse histórico, por que a gente precisa repetir? Não é? Tem algumas palavras que carregam ao fundo ali pejorativo, a gente não precisa repetir. Cabe a vocês, cabe a cada um de nós quebrar esse ciclo. Esse ciclo ele só vai parar de se repetir a partir do momento que nós mudarmos. E eu vou contar fugindo um pouco do nosso tema, mas só porque, para falar sobre essa quebra de ciclo. Ontem, uma audiência, inclusive eu estava falando com o Kleber, em uma audiência, um senhor, a audiência era de destituição do poder familiar. Alguém sabe o que é isso? Destituição do poder familiar? Sabe o que é poder familiar? Alguém aqui quer fazer direito? Então você vai conhecer esse termo de destituição de poder familiar. É quando o pai ou a mãe passam a negligenciar os direitos ali da criança ou do adolescente, e aí deixa de ser pai e mãe no registro de nascimento. Estou fazendo uma explicação bem simplória para que vocês entendam. E nessa audiência lá estavam o pai e a mãe, e as crianças estão onde? Acolhidas em uma instituição de acolhimento. Porque a gente não usa mais o termo orfanato. A gente usa o termo instituição de acolhimento. Porque a gente precisa entender o fundo de história que existe no termo orfanato e a gente não usa mais. Então, eu perguntei para o senhor tem condições de exercer a paternidade dessas crianças? Aí ele falou
grande história, até que chegou num ponto e falou assim, mas eu preciso de uma mulher para tomar conta delas. Eu mesmo não consigo. Aí eu perguntei, já tem quantos anos? Ele, 37. Olha, na minha época de adolescente, eu achava que quem tinha 37 anos era muito jovem, muito velho. Eu digo para vocês, não é não, tá? Hoje eu estou com 39 e acho que quem tem 37 está na flor da idade. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Que é uma pessoa jovem. Mas com 37 anos, ele, homem, entende que ele precisa de uma mulher para cuidar dos filhos. Tem a ver ou não tem a ver com o tema da redação do Enem? Tem? Ou seja, se vocês não quebrarem o ciclo, eles vai continuar se repetindo. E aí um homem jovem de 37 anos, tudo bem, estudou até a 8ª série, não concluiu o ensino médio, mas estudou até a 8ª série. Teve alguma noção ali, mas não quebrou o ciclo. O ciclo do patriarcado continua se repetindo. Então vocês precisam quebrar esse ciclo e tem que começar através das nomenclaturas. Vamos lá. E aí na Constituição Federal vem dizendo que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças, adolescentes e jovens diversos direitos. Dentre eles, saúde, educação, lazer, cultura, profissionalização. E o que eu vou tratar com vocês aqui, em específico, 3 direitos. O direito à dignidade, ao respeito e à liberdade. São 3 direitos que estão interligados com a violência sexual, com assédio sexual, assédio moral. Saber a limitação desses direitos que vocês têm. Alguém consegue definir para mim o que seria direito à liberdade? Alguém? Pode falar. O que é ser livre? Pode dizer. Não tem problema não. Se falando da sua mente, o que é ser livre? Falar o que quer e é o direito de ir e vir. Quem mais? Direito de escolha. Quem mais? Liberdade religiosa. Oi? Liberdade religiosa, liberdade sexual. Então vamos lá. Será que nós temos direitos absolutos no nosso país? Direito à vida, ele é absoluto? Não? Por que não? Oi? Tá. Você acha que o direito à vida não é absoluto porque não inclui todas as minorias? A vida é uma completude, né? A vida não é só saúde. Vou contar para você aqui sobre essa questão de direito à vida, direito à liberdade religiosa e direito à saúde. E esse são casos que acontecem no nosso país. Existe uma instituição religiosa que não permite a transfusão de sangue. E aí, não foi um nem 2 casos, vários casos que já foram parar nos tribunais, porque os médicos às vezes queriam operar, ou às vezes era uma criança ou uma adolescente que precisava da autorização dos pais, e os pais não davam autorização de fazer aquela cirurgia porque não poderia receber uma transfusão de sangue. E aí o juiz vai decidir como. Tem o direito à vida em um lado daquela criança, que pode ser que ela cresça e não tenha acesso àquela religião, e tem o direito à religião. E aí? Direito à vida absoluto? E as mulheres que sofrem alguma violência sexual e querem abortar? Não tem nenhum direito absoluto. Não tem. Nem o direito de falar o que quer, alguém falou aqui, não é absoluto. Porque, digamos assim, se eu falo o que eu quero e atinge a honra de outra pessoa, está dentro desse direito meu de liberdade?
Eu falo o que eu quero sobre você, por exemplo, e atinjo sua honra. Ah, mas é meu direito. Isso a gente viu muito falar nesse período de eleições, né? Eu posso falar o que eu quero. Será que eu posso falar o que eu quero? Nenhum direito é absoluto. E o direito da liberdade, ao respeito, essa liberdade ampla que a gente às vezes anseia tanto na adolescência, ele não é absoluto. E enquanto vocês não completarem 18 anos, toda a liberdade de vocês está restrita a algumas determinações legais. Por exemplo, quando há alguma festa, exige-se para aquela festa um alvará para saber qual a idade que o adolescente poderia entrar naquela festa desacompanhado dos pais ou responsáveis. Quer dizer que vocês têm liberdade absoluta de ir onde quer? Não tem. Então, nenhum direito absoluto, e é preciso saber disso, né? Vamos passar? E o que se faz com às vezes, essa liberdade tão ampla? E hoje a gente fala, nós vamos entrar no âmbito das redes sociais, nós temos tanta liberdade ali nas redes sociais, parece que é um mundo inatingível. Né? E eu vejo muito que, às vezes, alguns pais têm tanta restrição com alguns filhos, de não permitir que os filhos saiam, vão em algum lugar, mas entregam para ele um celular, ou um notebook, ou um laptop, enfim, qualquer coisa do estilo, um tablet, e não tem mínimo controle do que se faz. Os pais podem controlar, gente, isso aí? Pode, não é bom, né? Mas não é legal, né? Acho que os adolescentes não gostam. Mas podem e devem. Tem o dever. Por quê? Porque o adolescente é considerado como pessoa em desenvolvimento ainda. E isso a gente consegue adquirir, pensar ainda sobre isso, quando a gente atinge uma maturidade. E a gente olha para trás e fala assim, poxa, realmente. Sabe aquela frase assim, que as mães sempre dizem para a gente, quando você tiver seu filho, você vai saber isso, isso, isso. Não é? Parece que elas ouvem isso em algum lugar e repetem em todas as famílias. E é verdade. Hoje eu tenho 3 filhos. Hoje eu sei que é verdade. E vamos lá. Aí nós vamos falar sobre redes sociais, e colocando nessas redes sociais o direito à liberdade, o direito à intimidade, assédio sexual, violência sexual. E qual é a sua? É o Discord? Quem tem Discord aqui? Quem acessa o Discord? Isso que é do momento, né? Na minha época era o ICQ. Talvez quem é mais velho aqui vai saber que na nossa época era o ICQ. Mas agora é o Discord. É o TikTok? Quem é do TikTok aqui? Ninguém? Todo mundo? Everybody. Telegram? O Face já está caindo de moda, né? Instagram? Difícil saber quem não tem Instagram. Também sou da época do Orkut. Foi engolido ali pelo Face, pelo Instagram. Ele também é da época do Orkut. Vamos lá, eu quero passar aquele vídeo ali. Tem como a gente passar aquele vídeo? Aquele? Precisar do microfone? Eu quero que vocês atentem agora para esse vídeo, porque ele tem muito a ver com as redes sociais. Talvez vocês não consigam acompanhar na legenda, então escutem bem, que a gente vai conversar sobre esse vídeo, tá? Pessoal, daqui a pouco o nosso sinal vai tocar, né? Mas a gente vai permanecer ouvindo a Aline, viu? E logo em seguida a fala de Aline, a gente tem um intervalo normal de 20 minutos e retornamos. Tá bom? A gente pede silêncio porque o vídeo vai sair um pouco baixinho, tá? Mas dá para ouvir fazendo silêncio. Meu nome verdadeiro é Rogério, mas posso me chamar Carlos, Cláudia, Jarbas. De vez em quando eu me chamo Marta, tia Marta. Às vezes Letícia, Andréia, depende do que eu quero. Minha idade verdadeira é 42 anos. Mas posso ter 15, 13, 10, uma vez
8 anos de idade. Tudo depende do que eu quero. Às vezes eu gosto de futebol, joguinhos online, brinquedos, livros, bichos de estimação. Ah, como eu adoro um gatinho, um cachorrinho, como eu te disse. Tudo depende do que eu quero. Eu nunca sou quem eu aparento ser. E é assim que eu entro na sua casa sorrateiramente e você nem percebe. Você deve estar querendo saber como é que eu ajo. Hoje, por exemplo, meu nome é Bruna, tenho 12 anos e adoro balé. Estima-se que no mundo, 1 em cada 3 usuários de internet seja criança ou adolescente. E há centenas de milhares de pessoas como eu que procuram se conectar com essas crianças e adolescentes para fins sexuais. Sobre esse assunto, quem vai falar primeiro com seus filhos? Eu ou você? E aí, quem quer comentar sobre o vídeo? Agora um rapaz, né? Que só as moças falaram. O que vocês entenderam do vídeo aí? Hã? O que vocês acham? Será se realmente a gente consegue saber quem é que está ali atrás do... Quem está naquele... como é que fala? Na plataforma Discord? Não, que são grupos, não? Como é que é o nome? Oi? Servidor. Será que a gente consegue saber exatamente que o Eduardo ali que está conectado ali, ele é aquele cara legal da nossa idade, 16 anos, da idade de vocês, né? Que aquela moça que está ali, que não é um cara, digamos assim, que aí você começa a conversar com ela, achando que é ela. Aí você começa a mandar fotos. Aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu na evolução da história dos direitos da criança e do adolescente? Que hoje tem proteção integral, absoluta, vários direitos vocês têm. Mas será que só tem direitos? Será se quando a Constituição Federal concedeu para vocês direitos, por exemplo, direito à liberdade, direito à saúde, à vida, à dignidade, ao respeito, será se a cada direito não corresponde um dever? Se vocês têm direito ao respeito, têm o dever de respeitar. Se vocês têm o direito à dignidade, têm o dever de serem dignos. Se tem direito à liberdade, tem o dever de saber usar a liberdade. Então, o que a gente vê hoje, que são muitos adolescentes que sabem esses direitos, mas estão desconhecendo os deveres. Porque, no final das contas, quem que vai tomar conta dos corpos de vocês são vocês. E a gente ouve muito falar sobre o assédio sexual e, às vezes, não consegue distinguir o que seria esse assédio sexual. O assédio moral. Por exemplo, algum professor pode chegar para vocês e começar a falar, manda uma foto para mim. Você é legal, você estava bonita hoje, hein? Você pode mandar uma foto sua? Aí você não manda. Olha, acho melhor você mandar uma foto, porque... E aquela prova? E se isso acontecer? Vocês vão cair na armadilha daquela prova? Ou vão realmente se posicionar com todos os direitos que você tem?
É muito importante conhecer os direitos, mas também é importante conhecer os deveres. E vocês só vão conseguir exercer seus direitos se vocês exercerem os deveres e também não se colocarem em risco. O que a gente vê muito hoje em dia são os adolescentes se colocando em risco. E a partir de uma foto que você envia para alguém que você não sabe quem é, essa foto viraliza. E aí nós já tivemos inúmeros casos que já chegou à morte de adolescente que não conseguiu, ficou com tanta vergonha de que um vídeo dela foi publicado pela internet, ela repassou, e essa pessoa que era de confiança dela fez o quê? Repassou também. Houve tanta vergonha e ela não conseguiu naquele momento trabalhar toda aquela vergonha dela, né? Não conseguiu se abrir para os pais. E, querendo ou não, os pais ali seriam uma porta de entrada, ou então um amigo, que seja um amigo maduro, ou um professor, para conversar sobre isso. Porque a sexualidade, ela precisa ser enfrentada de uma forma que vocês precisam se respeitar, em primeiro lugar. Então, toda essa liberdade que existe tem limite. E o limite está primeiro em vocês. Como que vocês vão trabalhar essa liberdade para vocês. Pode passar. E aí a gente tem inúmeros jornais que falam, né, sobre essas redes sociais. Por exemplo, o Discord. Nós tivemos aí vários criminosos que eles violentavam, chantageavam, faziam zoofilia. Alguém sabe o que é zoofilia? Matavam animais ou filmavam vídeos de estupro, faziam vídeos de estupro ali ao vivo. E aí, a gente tem como voltar atrás dessas redes sociais? Quer dizer que as redes sociais são um vilão? Vocês acham que o vilão está na rede social? O vilão está na tecnologia, na internet? Não. O vilão não está na tecnologia, o vilão não está na internet. O vilão está nas pessoas. E como que vocês, que não seriam os vilões, podem fazer uso dessas redes sociais sem se colocar em risco? Será que é interessante realmente mandar uma foto do nudes? Fiquei sabendo hoje em dia que tem um Tinder, mas tem um outro ainda, que eu não sei se é no Tinder, que você pode, no privado, começar a trocar suas fotos ali. E aí mente a idade, porque no Tinder só pode ter 18 anos, mas a declaração é feita por você mesmo. E aí, a gente pode dizer, então, que tem vários adolescentes aí praticando ato infracional correspondente à declaração falsa? A falsidade ideológica. Então, assim, é preciso a gente parar e pensar. Vocês precisam parar e pensar. A gente, às vezes, tem uma definição de crimezinho e crimezão, né? E aí tem muitos que falam assim, tem que punir mesmo, tem que ter pena de morte para o traficante de drogas, tem que ter pena de morte para aquele que rouba, latrocínio e tudo mais. E os crimezinhos? Quem nunca colocou que já tinha 18 anos para participar de uma rede social? E aí, como que a gente fica? Qual a responsabilidade de vocês nesse sentido aí? Vamos lá. Aí no Discord, aí a gente tem mais. Polícia apreende adolescente suspeito de envolvimento em crimes sexuais cometidos no Discord. Mas adolescente pode ser criminalizado? Sim. Adolescente comete ato infracional a partir dos 12 anos e pode ficar até 3 anos acautelado em um centro de internação ou em casa de semi-liberdade, ou até completar 21 anos. Então, existe sim responsabilidade para adolescente. Pode passar? E aí a gente vai. E TikTok? Como é que estão esses vídeos de TikTok? O TikTok, esse vídeo que eu vi, era uma adolescente de 12 anos que se relacionava com um rapaz de 19. E eles falavam livremente ali no TikTok como era o relacionamento deles. E aí eu pergunto, os pais podem responder por crime de estupro de vulnerável, nesse caso, de forma omissiva? Entenderam o que eu falei? Não entendeu nada. Quem sabe o que é estupro de vulnerável?
qualquer relação sexual, qualquer relação sexual, consentida ou não, com menor de 14 anos, é estupro de vulnerável. É estupro de vulnerável. Qualquer relação sexual, com permissão ou não da adolescente, ou do adolescente, é estupro de vulnerável. E se ela tiver, ou ele estiver, embriagado, mas tem mais de 14 anos? Nós já tivemos casos assim, em que uma turma do 3º ano foi comemorar em um certo local a finalização do curso ali. Saíram da escola e foram direto para um local e começaram a comprar bebidas, né? Beberam. Não foi a própria adolescente que comprou a bebida, pediu para alguém que estava passando lá, compra para mim. Compra para mim, você que é maior, comprou catuaba, que misturou com o quê? Hã? Enfim, fez aquela bela mistura, catuaba, colocou mate-cola, eu acho que para dar um gostinho. Tem uma outra bebida lá que eu esqueci. Enfim, o que aconteceu? Todos jovens, 15, 16 anos, qual? Mas ninguém aqui faz uso de bebida alcoólica, né? Ninguém. Ninguém aqui faz uso de bebida alcoólica, eu tenho certeza disso. Né? Ninguém. Tá tudo certo. Tá bom? Então, aí fizeram essa mistura ali com 15 anos. E aí, o que aconteceu? O rapaz, colega de sala da menina, começou a dar em cima dela. Ela, não. Mas já estava todo mundo tonto. Não. Ele respeitou o não. E fez o quê? Tudo o que ele queria e não o que ela queria. Aconteceu o quê? Ela acordou, estava desnuda, não sabia o que tinha acontecido. Filmaram o ato, jogaram nas redes sociais. Ela não contou para os pais, começou a se automutilar, tentou suicídio, estava sofrendo sozinha, calada, sem pedir apoio para a família. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês tiveram, entre aspas, aconteceu uma situação, foi a maior burrada, porque ela se culpava, já que ela tinha bebido, a culpa era dela, e não é. Na verdade, estavam todos culpados, porque ingerir bebida alcoólica acima de 18 anos é por conta da maturidade biológica. Beberam pouco, mas foi o suficiente para a maturidade biológica daquele corpo que ainda está em desenvolvimento, subir para a cabeça e ficar completamente embriagado e desacordado. Ela não desabafou com os pais, sofreu sozinha e calada, se automutilou, tentou suicídio 3 vezes e os pais sem saber o que estava acontecendo. Até que um dia ela resolveu revelar, mas depois de tanto sofrimento, de quase 2 anos de sofrimento. E quando revelou, foram até a delegacia de polícia e tudo mais. Chegou no fórum e fomos ouvir. Logicamente, não vou dizer o nome de ninguém, é sigilo, mas vou narrar o caso como experiência para vocês. Fomos ouvir e os colegas entenderam o quê? Ah, já passou tanto tempo. Isso ainda, a gente ainda está falando sobre esse assunto? Ah, mas aconteceu? Sim, aconteceu. Eu vi que ela disse não, mas como ela não reagiu, todo mundo achou que ela queria. E aí? Todas as pessoas, as testemunhas que estavam lá, entendiam que o erro era dela. Porque ela não reagiu e porque ela se embriagou. E aí, o erro é de quem? É dele, porque não é não, né? Porque não é não. E a falta de reação foi pelo uso excessivo da bebida alcoólica. Então, é considerado um estupro de vulnerável, mesmo que ela tinha acima de 14 anos. Independentemente se ela já tinha feito relação sexual antes ou não. Continua sendo estupro de vulnerável. Aí vamos lá. E aí nós temos também crimes sexuais realizados através do Instagram. Adulto que se passava por adolescente de 12 anos no Instagram é condenado. É o que eu digo para vocês, não tem como saber a verdade de quem está do outro lado da rede social.
E aí, quando se percebe, já se caiu nisso. Um outro caso que aconteceu em um município próximo aqui de Teoflotone, um adolescente de 12 anos, começou a gostar de uma de 11 anos. Só que ela não dava bola para ele e tudo mais. E ele, com a autoestima baixa, entrou numa rede social e se passou de menina. E começou a dialogar com ela. Começaram a conversar, trocaram fotos, trocaram ideias. Marcaram para se encontrar, para passear, para se divertir. A menina chegou até o local. Ele estava lá. Ele, com 12 anos, já dirigia. É o que eu digo para vocês. Existe alguma... A liberdade tem que saber usar. Tem hora para tudo. E a legislação está aí para todo mundo cumprir. Ele pegou o carro do tio, foi dirigindo do jeito que ele sabia. Quando chegou lá no local, a menina falou, uai, você não é fulana? Estou esperando fulana. Não, é minha prima, vai chegar daqui a pouco, entra aí. 12 anos. Entrou. O que aconteceu? O que vocês acham? Ela foi estuprada e morta. Ela foi estuprada e morta por um adolescente de 12 anos que se passava por uma menina amiga dela nas redes sociais. Isso é mentira? Não, é verdade. Não posso falar nomes. Mas o adolescente está recolhido no centro de internação. A vida da gente ela é uma só. Tem uma frase... Oh, gente, vocês não são da época de Legião Urbana, né? Ninguém escuta mais. Escuta! Estava conversando com o Kleber. Qual seria a vibe hoje dos adolescentes? Da minha época era a Legião Urbana. Tem uma frase que diz assim, disciplina é liberdade. Conhece essa música? Disciplina é liberdade. Você tem a liberdade que quer de acordo com a disciplina que tem. Vamos lá? E aí a gente tem alguns crimes que, se praticados também por adolescentes ou por adultos, respondem por isso. Que é produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Está no Estatuto da Criança e Adolescente. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico por meio de adulteração, montagem, modificação de fotografia, ou vídeo, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Quem sabe que isso aconteceu essa semana passada? Que foi para as mídias sociais. Estava publicado em jornais. Alguém sabe desse crime que aconteceu recentemente em Belo Horizonte? Vou mostrar para vocês. Pode passar o próximo. Falsos nudes criados através de inteligência artificial são a nova ameaça para a escola. Um aluno de 15 anos, lá da escola de Belo Horizonte, escola particular, criou falsos nudes de algumas meninas e publicou nas redes sociais. Alguém pode dizer, ah, mas é falso. Tá. E o rosto de quem está lá? Né? E a inteligência artificial é uma baita de uma inteligência. E a culpa está na inteligência artificial? Não. Alguém usa ChatGPT aqui para fazer trabalho escolar? Não, né? Ninguém usa ChatGPT para fazer trabalho escolar. Pesquisa. Nunca usou. Entendi. Mas o problema não está na inteligência. Você usa? É um importante aliado, mas não pode substituir a sua capacidade de raciocínio. É importante a gente usar a inteligência artificial, porque a gente não vive sem mais. O problema não está na tecnologia, o problema está em como usar a tecnologia. Vamos lá? E aí eu vou finalizar para vocês aqui. A minha adolescência é um patrimônio da vida inteira. Alguém consegue definir para mim o que seria isso? A minha adolescência é um patrimônio da vida inteira. Oi? Não? A adolescência vai moldar a pessoa pelo resto da vida? Será? Será, Kleber, que você é hoje aquilo que você foi na adolescência? Mas vai. Vai refletir. As suas escolhas hoje pode refletir no seu futuro. Se você encaminha um nudes hoje para um namorado que é seu ou namorada, que você confia demais,
e que daqui a 2 meses não será mais seu namorado ou namorada, e aquela foto vai ser transmitida para as redes sociais, se caiu na internet, caiu no mundo, vai para o Japão, você tem um patrimônio ali da sua vida, da sua liberdade, aquilo que você não gostaria que fosse exposto quando você tivesse, por exemplo, 20 anos. Quando você tiver 30, você já tiver em um relacionamento, quiser ter filhos, em uma profissão que não seria interessante que ninguém soubesse da sua intimidade. Será que seria legal? Você mais velho, né, com toda essa exposição? Mas aí eu deixo para vocês essa reflexão. A minha adolescência é um patrimônio da vida inteira. É um momento nobre, é um momento de várias escolhas, de várias liberdades. E aí dá um Google depois, nessa letra da música, disciplina é liberdade. Ela diz muito dessa fase da adolescência. Muito obrigada. Muito bom, né? A gente pensar sobre tudo isso, né? Assuntos tão presentes, tão interessantes e presentes na vida de todos nós, né? Adolescentes e adultos também. Obrigado, viu, Aline, pela fala. Então agora bateu o retorno, né, do intervalo, então 10h20, 10h40, então nós retornamos com a mesma tranquilidade, a mesma disposição para que a gente retome com a fala de Alexandre de Alba, tá bom? A gente aguarda vocês aqui daqui a pouquinho.